Os irmãos comigo abram suas Bíblias em 1 João, no capítulo 4. Aleluia! O versículo 19. Vamos ler juntos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso Ele pode falar conosco e nos exortar a voltar a um amor mais intenso, mais dedicado, mais prático diante dEle. Porque Ele nos amou primeiro. E é interessante que toda a sua dignidade se baseia no fato de que Ele nos amou primeiro. E por nos amar, se entregou, se deu, suportou, até o cálice que era inconveniente a Ele, mas Ele o bebeu sozinho, porque nos amou primeiro. E é justamente naquela hora do faça-se a tua vontade, não a minha, Senhor. Não é o que eu quero, todavia seja feita a tua vontade, que Ele está sozinho, que Ele está abandonado. E até os mais íntimos o desprezaram naquela hora, porque Ele os levou para orar e eles foram dormir. Pegaram no sono. Tamanha a importância que eles estavam tendo em vista o sofrimento de Cristo. Quando é que você dorme? Quando você está despreocupado. Quando você está alheio, não é verdade? Quando uma coisinha pequena que nos preocupa, a gente já perde o sono ou não perde? Ele leva 3 amigos e diz, orem comigo, porque eu estou angustiado. E os 3 amigos dormem. Ou seja, para eles aquela situação não estava representando nada de estranho, nada de anormal. E é ali que Ele está nos amando. Quando nenhum de nós o amávamos, no amor com que Ele nos amava. Ninguém se sacrificou por Ele. E Ele volta e diz o quê aos seus amigos? Nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Orem. E novamente se repete a cena. E novamente se repete a cena. Nós o amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a realidade do amor verdadeiro se baseia em entender que Ele nos amou primeiro. Porque há tanta dificuldade de amar verdadeiramente. Não estou falando do love story, da paixão dos namorados, dos noivos, mas esse amor que se entrega pelo outro, em favor do outro, ele só existe dentro de uma consciência do amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou nesse nível de amor. Que tudo que nós fazemos hoje é só resposta a esse tão grande amor. Porque todas as provas Ele teve naquele dia. Que pelos homens Ele era desprezado, que ninguém o amava. De tantas formas essa mensagem foi passada para Ele, naquela semana. Mas Ele resolveu nos amar, mesmo que fosse o primeiro. E o nosso amor viria
pelo reconhecimento do amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando fica difícil continuar amando, quando fica difícil responder em amor às injustiças, quando fica quase impossível amar, vamos nos lembrar que ele nos amou primeiro. E se ele nos amou a este ponto, nós podemos amar. Amém? No capítulo 4 de João, a partir do versículo 7, nós vamos ler João, no capítulo 7, capítulo 4, 1 João. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Por quê? Por quê? O amor procede de... não é porque o irmão é bonzinho comigo, não. Não é porque o irmão vai me ajudar que eu vou amá-lo. Não é porque o irmão me ajudou e gosta de mim que eu vou amá-lo. Não. Amemo-nos uns aos outros. E qual é a motivação para esse amor na igreja? É Deus que nos amou primeiro. E o amor vem dele. Por isso, não procuremos uns nos outros motivações para amar. Vamos encontrar a motivação certa no próprio Deus. O amor paciente, perdoador, que não guarda ressentimento, que não é vaidoso. Para vencer todas essas coisas no amor, vamos nos inspirar na fonte do amor. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Aleluia. Conhecer a Deus é aprender a amar. Conhecer a Deus é aprender a amar. Então eu posso dizer que conhecer a Deus é aprender a perdoar. Conhecer a Deus é aprender a servir. Conhecer a Deus é aprender a doar-se em favor. Porque tudo isso está dentro do amor. E tudo mais sem amor é vão, como diz a Escritura. E por isso ele disse, volta ao amor. Volta a amar como no início. Volta a amar como no princípio, quando não haviam ainda as histórias, os problemas, as intrigas. Quando você não conhecia ninguém, ninguém lhe conhecia. Volta a amar naquela simplicidade, novamente. Porque o amor vem de Deus. E quem conhecer a Deus, conhece o amor. E se eu não amo, então eu também não estou conhecendo a Deus. Pois Deus é o amor. Essa relação íntima com Deus, fatalmente, ela é fatal, ela vai nos matar no nosso egoísmo, para que a gente ame com sinceridade e com verdade. Conhecer a Deus muda a gente. Por isso Deus não é um escrutínio, não é um estudo, não é uma academia, não é um curso teológico que faz a gente conhecer a Deus. Um curso teológico faz a gente conhecer os estudos a respeito das coisas concernentes à revelação de Deus. Mas conhecer a Deus
vai nos levar a conhecer e a praticar o amor. E Jesus disse que a vida eterna é esta. O que é viver a vida eterna? Quem se lembra que Jesus disse? João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecer a Deus é conhecer o amor. E isso é começar a viver a vida eterna. A vida eterna não só é a vida do céu ou da eternidade. É a vida de Deus que começa a brotar no coração daquele que está conhecendo a Deus e vai conhecendo o amor e vai vivendo esse amor. É uma vida diferente da vida natural. Por isso nos expõe a tantos ridículos, segundo os modelos do mundo. Porque o amor procede de Deus e não procede do mundo. O mundo fala de amor, mas amor para o mundo é liberalidade ou licenciosidade. Não é doação, não é sacrifício, não é entrega e conhecimento de Deus. O homem no mundo fala de amor zombando de Deus. Porque não é amor o que os homens chamam de amor. Deus é amor. Nisto, versículo 9, se manifestou o amor de Deus em nós, por haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós e o seu amor em nós será aperfeiçoado. Continuamos a leitura, versículo 13. Nisto conhecemos que pertencemos nele e que ele permanece em nós, o fato de ter nos dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Pois no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou
primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este. Vamos ler juntos o último versículo? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar ao seu irmão, no contexto das cartas de João, ultrapassa a ame sua família. Porém, não vai significar ame o mundo inteiro. Mas ame seu irmão. Se você ama a Deus, aqueles que estão unidos a Deus, como uma família, devem vencer as barreiras naturais, do homem natural, para viver esse amor de Deus. Nós lemos domingo como Jesus disse que é assim que os seus discípulos deveriam ser reconhecidos, por viverem em amor. Uma distinção. E João aqui deixa isso muito claro, quando ele diz que o amor ao outro é consequência de eu conhecer a Deus, porque Deus é amor. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E como eu sei que Ele me amou primeiro, porque se eu não entender que Ele me amou, eu vou ter dificuldade de amar. E aí tem muito problema. Quando eu estou na igreja, porque eu tenho medo do inferno. Quando eu estou na igreja, porque eu quero prosperidade, preciso de... Só por isso. Porque eu quero um Deus que me abençoa. Mas não entendo o amor de Deus. O que deve nos tornar igreja é conhecer o Deus que é amor. Que deu essa grande prova de amor quando Ele nos entregou o seu unigênito. Ele deu essa prova porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa é a única razão para eu ser igreja. É aceitar, é receber esse amor. Claro que estando nesse amor, o medo vai ser vencido. Eu não tenho por que temer o inferno, o diabo nem o mundo, porque Deus deu o seu Filho unigênito. E nele eu sou guardado e protegido. Mas é preciso viver a consciência desse amor, porque é esse amor aperfeiçoado que vai tirar o medo do nosso coração. Quem ama não vai ter mais medo de Deus, do castigo eterno. Vai ter ousadia para segurar o braço de Deus, porque sabe acalmar o papai. Eu lembro quando éramos bem mais jovens, e Naira era criança. Naira tinha um pavor de cachorro. Tinha muito medo de cachorro. Mas um dia, ela ganhou um cachorro recém-nascido. E cachorro recém-nascido, assim, com o olhinho fechado, que nem se mexia. E colocaram no colo dela o cachorrinho, e ela ficou ali, alisando, alisando. E começou a cuidar e foi amando o cachorro. Quando o cachorro foi crescendo, e a nossa expectativa era que quando o cachorro abrisse o olho e começasse a morder, nunca mais que ela queria o cachorro. O quê? Ela amou aquele animalzinho e perdeu o medo.
Até hoje, ela não tem medo mais de cachorro. Era uma criança que perdeu o medo porque aprendeu a amar. A confiança do amor que ela tinha pelo animal, que o animal não ia lhe morder. O cachorro foi crescendo, chegou na fase de morder tudo, mas ela confiava. Chegou a fase de rasgar tudo, e olhe que era uma cachorra aloprada que ela ganhou, que subia até nas mesas, derrubava tudo. Só fazia xixi na cama de Nairo Júnior. Mas ela não tinha mais medo do pavor que ela tinha para conhecer o amor e perder todo o medo. E a humanidade tem medo de Deus. Às vezes não tem medo do diabo, não tem medo do pecado, mas tem medo de Deus. Não quer nada com Deus, mas qualquer coisa que você fale assim, mais difícil, está repreendido. Por que repreendido em base em quê? Porque é o medo. Medo de Deus, porque não conhece que Deus é amor. Nós devemos ter o temor da reverência. Sim, a reverência é o seu nome. Mas nós sabemos que há um caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, um caminho de amor. Para a gente chegar na presença dEle. E pedir e receber resposta no momento oportuno. Quem se aperfeiçoar no amor, em fazer o amor em favor dos outros e em conhecer a Deus que é amor, não vai ter medo. Esse medo de Deus, esse medo de castigo, esse medo... Porque ainda que o castigo venha sobre todos que estão à sua volta, você conhece um Deus que é amor. E que já deu o que Ele tinha de mais caro, o seu unigênito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, como não nos dará as outras coisas, se Ele já deu seu unigênito? E por que Ele nos deu o seu unigênito? Quem levanta a mão e responde? Por que Ele nos deu o seu filho? Por amor, Deus amou de tal maneira. Aí Ele dá o seu filho. Então o amor dele já é um superlativo absoluto. A Bíblia diz que Ele é inacessível, Ele não murcha, como às vezes o nosso amor murcha. Ele é imutável, Ele é tão comprido, tão largo, tão profundo, que Paulo ora para que a igreja pudesse compreender como é grande o amor de Deus. E compreendendo, absorvendo o amor de Deus, Ele nos ama, eu consigo amar. Porque, irmão, se Deus pode me amar, eu não posso ter desculpa para amar você. Ou não lhe amar. Porque Ele me ama. Pense a seu respeito. Se Deus ama você, bonitinho, preciosinho, complicadinho, como você é, por que você vai dizer que não pode amar o outro? Que pode ser igual a você, não pior. Deus nos amou, e essa é a medida para que eu ame. Para que eu viva nesse amor e faça valer a pena todos os meus esforços e toda a minha dedicação e todo o meu serviço e todo o meu trabalho no reino de Deus. Porque se for sem amor, até o meu corpo para ser queimado, que eu dê, diz a Bíblia, não faz efeito nenhum. Não surpreende a Deus. Seja lá o que eu faça, se eu pregar, se eu cantar, se eu orar em línguas, e não houver uma motivação de amar, de amor, Ele diz que eu estou só fazendo barulho. Se eu pregar sem amor, é isso.
Para Deus é esse o som. Metal batendo. Não é nem cordas. É metal. Irrita. Então tem que haver isso em nós. Por isso que Deus deu um stop na igreja de Éfeso e diz: vocês fazem muita coisa bem feita. Vocês estão se santificando, vocês são uma igreja que tem sido até extraordinária em muitos aspectos, mas falta amor. Voltem ao amor. Preciso que o seu coração, Igreja Nova Vida, não se endureça pelos problemas, não se enfraqueça pelas diferenças, e você entre no automático do ser humano de fazer as coisas pela obrigação, de fazer as coisas porque tem que fazer, de estar no meio da congregação para não receber uma repreensão do Senhor, porque de repente o céu se abre, a trombeta toca e você não sobe. Precisamos continuar nos movendo em amor. O amor a Deus sobre todas as coisas nos fará amar, precisa nos fazer amar os irmãos sobre todas as coisas também, sobre todas as diferenças e dificuldades que temos de amar, porque Ele nos amou primeiro. Esse ato de entrega em favor do outro, sem a busca de recompensa, mas que espera reconhecimento e reciprocidade. Amor não quer recompensa, mas quer reconhecimento. Quem ama quer que o outro ame-o também, reconheça o seu amor. É isso que Deus fez. Ele nos amou, não esperando que a gente recompensasse Ele. Deus tem tudo mais do que o que a gente possa fazer. Mas uma coisa o amor clama, por reconhecimento. Deus quer ser reconhecido, amado também. Reciprocidade. Olha que busca intensa. Dar o seu filho para se reconciliar conosco. Para nos trazer para si. Isso é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo na cruz, irmãos, deve ser sempre entendido como a prova do amor de Deus. Pense, você está diante de um juiz que sabe tudo. E você sabe que a sentença de condenação é certa. E o juiz é justo e vai dizer que você é culpado. Você vai tentar se justificar, eu fiz isso por causa daquilo, você é culpado. E por causa da sentença condenatória, você vai ficar preso. Só que o juiz, ao invés de prender você, prende o filho dele e deixa você solto. Para você entender o amor. Nós estávamos condenados. A humanidade foi julgada lá na cruz. Mas nós não fomos aprisionados, nós fomos libertos. Mas Ele tomou sobre si. Ele dá o filho dele para cumprir a sentença que devia cair na nossa cabeça. E Ele ama o filho também. Mas o filho tem a dignidade de ter vencido. Aleluia. E por isso será levantado da morte para a vida. Assim, Ele nos tira da condenação e o Filho vence todas as prisões, todos os pecados
Aleluia! E essa é a grande motivação ou a grande história da igreja, ou do caminhar de Deus em favor dos homens. Amar. Amar e ser amado. Quando Deus tem nos chamado nessa palavra, e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame dedicadamente a seu irmão. Talvez a gente esteja até ficando meio repetitivo nos últimos domingos fazendo isso, mas eu não consigo falar outra coisa. Eu até tento fazer outro esboço. Mas Deus tem insistido conosco, nos marcar início desse ano, porque Ele sabe a caminhada que temos tido, todas as dificuldades e como as dificuldades às vezes fazem o amor esfriar. Então Ele quer que isso seja reacendido. Primeiro por um desejo nosso. Nós nos arrependemos e buscamos de Deus que o amor fosse renovado. Mas estamos entendendo também que o amor é uma questão de conhecer a Deus. Então não é só de fazer as coisas pelo outro, mas é buscar a Deus em primeiro lugar. E nessa busca a Deus eu vou aprender a amar o outro. Aleluia. É algo que está assim, engatilhado. Mas nós vivemos tempos dos quais Jesus profetizou. Os apóstolos profetizaram. Tempos difíceis, em que haveriam muitos enganadores, muita falsidade, muito mal sobre a terra. Tudo isso não deve esfriar o nosso amor, embora esse movimento aconteça na terra toda, de esfriamento do amor. Mas a igreja precisa se aquecer no amor de Deus para continuar amando, não se cansar de fazer o bem, de escolher o certo. Mas todo mundo escolhe o errado e está se dando bem. Mas a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, escolha o bem, seja do bem, o bem que está na palavra de Deus. Às vezes não vai surtir o efeito que você imaginava, mas Deus está vendo tudo isso como sementes que vão voltar para você com o fruto do bem que você semeou. Mas há uma realidade nisso tudo. É que amar o irmão em tempos como esse exige muito mais de nós, como disse Jesus, sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus não disse para ser serpente, viu, irmão? E eu não estou dizendo. Mas nesse momento Jesus desperta um aspecto da serpente. Ela é esperta. Ela se esconde. Ela não confronta com o que é maior do que ela. Ela só ataca se ela for atacada primeiro. Ela é prudente. A pomba já é um animalzinho tolo, mas é simples. Às vezes nós estamos sendo prudentes como a pomba e simples como a serpente. Aí mistura tudo. Não somos prudentes e não somos simples. Mas Jesus disse, porque será um tempo em que enganadores estarão no meio de nós. Cada vez mais a ciência está mostrando como as crises do nosso tempo estão provocando transtornos psíquicos e comportamentais. E, às vezes, transtornos tão terríveis, que são chamados de sociopatias, doenças
da convivência em sociedade. Pessoas que se tornam até perigosas. E nós precisamos aprender a lidar com isso, até mesmo dentro da igreja. Porque amar com o amor de Deus, mas sem deixar de ser prudente. Há pouco nós vimos, os jornais falaram de uma senhora que entrou numa igreja para roubar uma criança. Casos de abusos infantis até dentro de igrejas, a partir de pessoas que estavam parecendo ser do corpo de Cristo. Mas essas situações críticas, antissociais que acontecem nos nossos dias, elas deixam pistas. Elas acontecem porque muitas vezes, no amor, sem prudência, nós não percebemos alguns detalhes para tomar atitudes. Abra sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 15. Nós estamos falando sobre amar a Deus e, por amar a Deus, amar aos irmãos. Mas Jesus também disse isso, faz parte do amor. Se o seu irmão pecar contra você, você ama, mas vê a transgressão. Amém? O amor não é cego. A paixão é cega. E a paixão é passageira. Mas o amor vê. Quem mais nos ama é Deus. E Deus vê tudo. Porque o amor não cega ninguém. Amém? Nós vemos a transgressão do outro. Aí Jesus diz: se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Não deixa para lá. Você vê a atitude. Fala com ele. Olha, isso não é bem assim. Você e ele. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Amém? Mas se não ouvir, não aceita o que fez, não. Vá de novo a ele, mas leve uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas a questão seja resolvida. Vá. Se sozinho você não conseguiu ganhar aquele irmão para o arrependimento, chame 1 ou 2 pessoas, compartilhe a situação, vamos jantar junto com ele e dizer: olha, não está bem essa atitude, eu lhe amo, mas não podemos continuar vivendo assim, você fazendo isso. Isso é amor, irmãos. Aí Jesus diz: e se ele recusar ouvir essas pessoas, Jesus não diz especificamente, mas nós podemos dizer com certeza que essa testemunha, essa outra pessoa com que você vai falar, com aquele irmão, deve ser pessoas com mais maturidade do que você, na fé ou na idade. Você não vai falar com alguém, chamar uma criança, chamar um adolescente. Ele vai chamar uma pessoa de mais maturidade. Se ele não quer ouvir, você sozinho, ele não ouviu. As pessoas que você chamou, 2, 1 ou 2, não é espalhar para todo mundo. Falar com ele, ele não aceita. Se ele recusar ouvir essas pessoas, então o assunto
deve ser exposto para a igreja. Está trazendo uma heresia dentro da igreja e você está ouvindo. Você já pediu, disse que não fizesse isso e continua. Você chama o pastor para falar com ele, ele não quer ouvir, aí vai ser exposto à igreja. Não para envergonhar, mas querendo cura. Está com um mau comportamento, levando as pessoas para o escuro, para conversar no escuro. Você, meu irmão, não está certo. Vamos tirar o mau testemunho. Quantas situações de transgressão que a gente vê e a gente pode dizer, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Você é igreja. Se você viu, se aquilo lhe chamou a atenção, vá conversar com amor. Sempre com o amor. Se você sozinho, a pessoa não deu ouvidos, chamou outra pessoa, ela não dá ouvidos, exponha a igreja, ou seja, exponha a liderança da igreja, para que a igreja determine sobre isso. Se ainda assim ele se recusar a ouvir também a própria igreja, separe-se dele. Considere-o como gentio e publicano. Ele vai ter que ser retirado. Ele não pode ser considerado na mesma estima, continuar fazendo o que ele estava fazendo. Isso é amor, irmãos. Algumas pessoas só vão mudar com um choque desse. Outras nem assim vão mudar. Mas, como disse o apóstolo Paulo, tire o iníquo do meio da igreja. Porque senão, o irmão, o outro, vai cair na mesma transgressão. Em Efésios, no capítulo 5, o versículo 11, o apóstolo Paulo diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. O que é ser cúmplice? É ajudar, é apoiar. Às vezes é ficar calado quando vê o erro. Você se torna cúmplice, porque contribui para a realização do ato errado que continue. Paulo diz, não seja cúmplice das obras das trevas. Não, mas não fui eu que fiz. Mas você viu. Você ajudou o irmão a sair do erro? Eu? Sim. Foi você que viu? Não lhe ofendeu? Ofendeu os seus olhos? Ou você acha que era normal? Bem, se não era nada. Mas se lhe ofendeu, Jesus disse, se você vê o irmão, pecou, fala com ele. Meu irmão, não é assim na casa do Senhor. Isso é amar. Amar não é ser cúmplice das obras das trevas. Por amor, eu não falo, eu não repreendo, eu não converso. Além dos enganadores, aos psicopatas e os sociopatas, que se aproveitam desse ambiente de amor para defraudar, machucar mulheres e crianças, principalmente, porque são os membros mais vulneráveis. Nós precisamos ser, nesses tempos difíceis, irmãos, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ainda falando disso, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 22.
Paulo está dando alguns conselhos a um jovem pastor e ele diz: não tenha pressa de impor as mãos sobre alguém. Impor as mãos era a forma de reconhecer e levantar um ministro, uma pessoa para o presbitério da igreja. Um pastor, reconhecê-lo. Não tenha pressa de fazer isso. Aí ele diz depois: e não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. E você sabe e não ajudou o outro a sair. E ajudar, Jesus disse, nessa situação não é só orar por ele. Jesus disse: confronte-o. Fale com ele. Isso precisa ser prático nas nossas vidas. Em amor. Se sua conversa com ele não seja cúmplice do pecado dele, eu sei, eu vou ficar orando. Jesus disse: fale com ele. Não vá falar com o outro. Não. Você fala com a pessoa que está no erro. Se ela não lhe ouvir que você fala com outros dois para irem conversar juntos. Não é espalhar as histórias dos erros na igreja. Também não foi isso que Jesus disse. Aí é falta de amor. Queimar a imagem de uma pessoa que errou. Não, ela precisa de uma ajuda e se levanta. Fale com ele. Se não der resultado, leve 2 pessoas. Chama um pastor, chama um líder, vai junto, fala com ele. Se não der jeito, os pastores vão trazer a igreja. Se ele não quer mudar, então se mude. Não seja cúmplice. Não apoie o pecado dos outros. Seja puro, mas não apoie o erro do outro. Porque sua pureza só vai se contaminar na cumplicidade. Eu não fiz. Mas sabia, né? Mas sabia. Se ele não quer mudança, aí vai ser problema da pessoa. Mas é nossa responsabilidade não ser cúmplice disso. Ainda em 1 João, em 2 João, segunda carta de João, veja o versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, nas palavras de Cristo, esse tem o Pai e o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina de Cristo, não recebam em casa. Nem lhes deem as boas-vindas. O que significa dar as boas-vindas? Ser hospitaleiro, receber em casa, fazer uma mesa e sentar com uma pessoa que não vai trazer a doutrina de Cristo. Ele diz: porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Nós sentamos na mesa do Senhor e devemos ter cuidado com quais pessoas se sentam na nossa mesa, para não sermos cúmplices, apoiando o malfeitor. Ele deve ser amado, mas ele precisa entender o que está fazendo de errado. A igreja precisa ver e falar com a pessoa. Não adianta falar com os outros. Isso não resolve. Se o problema está em alguém, você ir falar com outro. Não, isso só faz fofoca. Aí não procede de Deus. O que procede de Deus é
Se me tocou aquilo, foi um pecado que me atingiu, eu vou falar com aquela pessoa. Se eu ver que ela não aceita o meu conselho, mas aquilo continua acontecendo, eu vou chamar os pastores para falar comigo e com ela. Irmãos, em nome do amor, interpretado de uma forma errada, mulheres que servem ao Senhor estão sendo mortas dentro de casa. Porque não entenderam o amor nessa perspectiva. De que amor também leva a confronto. E homens, servos de Deus, vivendo de uma forma errada dentro de casa, maltratando a mulher. E ela acha que porque ama o marido, e a Bíblia manda amar, ela vai ter que apanhar dele, sofrer os abusos dele, calada. Se ela já o confrontou e ele não muda, procure alguém da igreja mais experiente. Ele precisa ser confrontado. Isso não é amor. Pode ser uma doença. E os pastores podem ajudá-lo, mas se ele não quer ajuda, irmãos, Deus permitiu o divórcio. Não foi o homem que inventou a lei do divórcio. Foi Deus. Para livrar mulheres de situação de abuso. Eu sei que atualmente tem até homem que sofre abuso de mulher. A situação está tão complicada que tem mulher matando o marido também. Mas a maior parte das vezes são os filhos ou as esposas que estão sofrendo. E às vezes, por não entender a mensagem do que é o amor, acreditam que tem que ficar nesse jugo de opressão, maligno, de sofrimento. A mulher deve respeitar o marido e o marido deve amar como Cristo. Cristo nunca faria mal à sua igreja. Então, é preciso ter essa consciência e essa sabedoria de Deus que vê os relacionamentos e vê as complexidades dos seres humanos. Amor é sofrimento em favor da libertação do outro, mas não sofrimento debaixo do pé do outro, irmãos. Jesus não ficou apanhando dos romanos o resto da eternidade, não. Ele se entregou por nós. Esse foi o sofrimento. Doação. Mas quando ele entrou no templo e os cambistas estavam fazendo a bagunça lá, o que ele fez? Virou as mesas, pegou um chicote, botou ordem na casa do pai. Ele não amava ali? Amava. E quando ele olhava para os fariseus e chamou eles de hipócritas, de sepulcros caiados. Por fora é tão bonitinho um sepulcro pintado, né? Cada mausoléu lindo, mas por dentro só tem morte. E ele disse, ele soube afrontar, confrontar o erro, o pecado. Isso era amor. Ele não se submeteu aos fariseus. Lá vem o fariseu, vou ficar caladinho, para não ofender o fariseu. Então nós temos que entender equilíbrio. Quem ama a Deus vai amar o seu irmão. A mulher que ama o seu marido. O marido ama a sua esposa e um vai se doar pela felicidade do outro. Mas esse sacrifício que você faz pelo bem do seu cônjuge não deve ser um sacrifício para estar debaixo dos pés dele. É ao lado, é companhia. E nós nem podemos aceitar isso na nossa vida, nem deixar de ajudar quem está vivendo isso. Porque esse não é o amor de Deus, que Deus nos manda amar.
se sacrifique, não seja egoísta, dê o melhor, faça o melhor para o outro, mas deixar que o outro lhe destrua, isso não é amor. Jesus se entregou por nós, mas uma vez só, ninguém mais vai tocá-lo. Ninguém mais, por homem nenhum, ele será machucado. Ele já se levantou exaltado, ele é digno, amém? Por mais que ele nos ame, no fim o que vai acontecer? Os que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e ponto final. Acabou o amor de Deus ali? Não. Deus ainda ama, mas eles não amaram a Deus. E o fim está determinado. E nós precisamos amar ao Senhor, viver o amor. Mas fiz hoje esse parêntese. Não transformar o amor em pieguice. E nesse nível de amor piegas, se tornar cúmplice dos pecados do outro. Deixar ele pecar porque você ama ele. Não. Assim como os pais têm a obrigação de disciplinar os filhos e não deixá-los no caminho do erro, Jesus está dizendo, os irmãos na congregação têm também esse dever de se ajudarem mutuamente a não continuar no caminho do erro. Porque, irmãos, às vezes, o que o outro precisa é que alguém diga a ele que viu e que está errado. Enquanto a pessoa não é descoberta, não é confrontada, é muito cômodo fazer escondido. Fazer e tirar o corpo fora e deixar a culpa para os outros. Mas aí quando alguém vê e chama e conversa, a pessoa vai, pede ajuda, recebe oração. E pode haver conserto e restauração. Se não houver conserto e restauração, o amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro.